humilhado, jogado de lado, como um cachorro fudido e chutado. Trata-se de um grito otávico, hermético, estático. Um grito patético, dramático, político e poético. Não está parado no ar como um símbolo empoeirado dos antigos, mas tem que coçar na garganta dos incomodados. Vende-se um grito maldito de se dizer, difícil de explicar e esquisito de se ver. São gritos agitados, agudos, para ferir os tímpanos dos surdos e abrir os cornos dos cegos encharcados de pranto e mudos de espanto. Vende-se um grito de fantasma, de ataque de asma, de espanto ou de susto. Isso não depende do gosto gostoso de como se dá o grito. O grito que se dá é de barato, mas pode ser um grito que é caro, mas querido e zelado por uns privilegiados que gritam melhor do que os outros. Vende-se um grito em concussão. Vende-se grito entre irmãos, entre desconhecidos. Vende-se gritos exprimidos, gritados por terceiros escarrados dos travesseiros. Há gritos para se lembrar e gritos para esquecer. São gritos apregoados para vender, porque um grito pode sim ser comprado. Vende-se um grito suado pelo trabalho, lesado pelo salário e aposentado como raquítico. Vende-se de leve um grito breve de uma greve. Vende-se um grito cansado de um grito que vai andar para o mesmo lugar. Um grito de arrepiar, um grito aterrador para quem é sofredor e para quem tem a ganhar. Vende-se um grito no escuro, perplexo, de medo do futuro. Vende-se gritos completos, torrados, moídos e destituídos do seu poder curativo. Vende-se gritos que salva, que pega, que larga. Vende-se gritos de alívio, gritos iluminados, que exprimem pensamentos. Vende-se gritos de lamento. Vende-se um grito da molecada excitada, da família reunida, da criada estuprada. Pode-se impor a vontade do grito, podemos ser vencidos no berro. Há questões de verdade, mesmo nos gritos de felicidade. Eu vendo gritos nos parques, nos abismos, nas delegacias. Vende-se gritos de militantes torturados, de estudantes excitados, de comandantes exitosos. Vende-se gritos horrorosos. Vende-se 1000 gritos danados. São gritos que eu vendo. Insatisfação garantida ou seu dinheiro de volta. São gritos que eu vendo. Insatisfação garantida ou seu dinheiro de volta. São gritos que eu vendo. Insatisfação garantida ou seu dinheiro de volta. São gritos que eu vendo. Insatisfação garantida ou seu dinheiro de volta. É isso mesmo. A revolução não é um jantar de gala. Também não é um concurso de Miss. Não é um chat pornográfico na internet. Também não é uma convenção de especialistas a revistas. Muito menos um desfile de moda de uma organização não governamental. A revolução se alimenta mal. Porque se alimenta de renovação, por menores que sejam as novidades. A revolução é uma habilidade tão grande de doar tanto de si mesmo que chega a doer. Revolução não é uma experiência civilizada. Pode mesmo ser avacalhada. Mas a revolução também é uma vontade, um grito que se prende na garganta. A revolução também é militar. É viciada na virtude da violência. É inclemência demais e morais de menos. É preciso não querê-la para saber como evitá-la. Porque é sempre bom lembrar que a revolução não é um jantar de gala. Mas muitos se acomodam às medalhas escovadas e se acovardam diante das patadas dos senhores mais antigos. A revolução é uma porrada na cara da noção de que nada muda de mão. Muda. De mão para contramão, causando inúmeros incidentes aos desorientados e descontentes. É uma missão, um desafio, uma confusão. E é por essas e outras que se diz ao jovem aprendiz que uma insurreição não é confiável, não é respeitável, nem é desprezível. A revolução é uma epidemia incontrolada que pode ser destruída por nada. Os melhores dentre os piores sempre odiaram a revolução.
mas serão eles os primeiros a serem tolhidos no paredão. A revolução é de todos! Por mais que uns e outros. Mas não convém especular em meio a tanto obscurantismo. É preciso ter clareza, mas nem tanto. Porque a revolução pode ser moralista como um papa monanista assistindo a um bacanal. Vai mal, você diria, não é? Puta que me pariu! Puta que me pariu, digo eu. Revolução é coisa séria. Não se faz com comemoração, festas de aniversário. Não se fala com tanta doçura e amabilidade. Revolução é foda, meu. Põe na roda o que é teu, pra vermos o que seríamos os outros se fôssemos todos os mesmos. Não somos bem assim. Porque se a revolução, bem ou mal, pode ser de todos, é em sendo de nenhum. E não há qualquer paradoxo nisso. Não fôssemos tão nichos com vossos compromissos. Revolução é coisa séria. Revolução é fera. Portanto, se a revolução pode ser razoável para o animal humano, não está imune às maluquices dos reacionários mais mundanos. Revolução é um levante, meu caro. É um puta ato de violência, companheiro. É uma guerra nuclear de arromba, onde uma classe derruba a outra. E aí? Vai encarar? Não tinha aquele que era o irmão? Não, era o pai daquela outra. Não tinha aquele que a propósito de saúde espalhou doença e a propósito de justiça espalhou um criminoso? Não tinha aquele da mala preta, da perna torta e do saco roxo? Não, tinha aquele que era torneiro e outro que era caseiro. O que era daquele torneiro? Tinha um que roubava, mas fazia. Estuprava, mas não matava. E aquele da foto sem calcinha? Tinha aquele que, a propósito de saúde, espalhou doença. Tinha aquele sobrenome falso, assinava o laudo. Aquele da foto sem calcinha. E aqueles que queriam entrar pra história? Tinha um cabelo que cantava. Tinha um outro que rodava. E aqueles que tinham medo de fantasmas? Tinha aqueles que foram tarde. É, e esse que não ia agora? Meus espelhos, guarda-costas e puxa-sacos asseguram que não existe pessoa assim tão linda, viva como eu. Tenho minhas mães. Essas criancinhas pobres de pai e mãe encontrei mais o que fazer nas esquinas, além de pedir esmolas, creches e orfanatos para estudar. Os feios, pobres e sujos que peçam a Deus, ou digam adeus às suas próprias ambições mesquinhas. Não vou deixar pro céu o que posso muito bem ter nessa terra mal cheirosa de malandragens e jeitinhos de vídeos. Nem tudo se aprende na escola. Ser honesto ou desonesto por exemplos. Na dívida eu pego. Na dúvida eu pego. Da dívida esqueço. Sou ocupada em lançar suspeitas e mandar em caos. Posso espalhar cadáveres de hotéis de família, prometer cidades inteiras, causando a ruína dos cidadãos comuns. Afinal, o que é comum não inclui. Sobrevivendo é cada vez mais difícil, com esses federais comunistas farejando nossas pistas. Lhes dou de vestir, de comer e de morar, tudo de primeira. Que a gente não deve esquecer os amigos, sócios e parentes, piores que sejam. Toda mulher de bem tem influência. Precisamos estar preparados para ser perseguidos por todas as partes. Por isso, temos dinheiro espalhados pelos paraísos desse mundo. De direito não sei mais do que o privado. Entendo tudo aquilo que é público como sendo nada de Deus. E quem inventou o pecado, também inventou o perdão. É o cruzamento da pressa com a falta de tempo. É o encontro do ser com o nada. É o entroncamento da fome de passar com a vontade de correr. E subitamente, para. É quase nada. De um lado, o cidadão aproxima-se lentamente do farol fechado. O outro aproxima-se lentamente do farol aberto. É um sinal para os dois. O cidadão pisa na
movendo 400 cavalos turbinados mamarem petróleo no motor que lá. O outro, com essa fome que não é de hoje, nem sabe de onde vem, com essa falta de carne e gordura. Você. Com essa falta de carne e gordura. Comeria os 400 cavalos grelhados com pão e molho de vinagrete. Há entre eles um alarme teleguiado por emissões de ondas curtas, que haverá de informar a empresa de segurança um sinistro em andamento. A empresa de segurança contratada é longe. Um lugar sinistro, perto de onde o outro mora, quando vai para casa. Um mora no conforto de cercas eletrificadas. Ou com a luz cortada por falta de pagamento. Este acredita sempre colocado, escondido em seu automóvel. O outro, apostando de peito aberto na crença do corpo fechado. Não tem o que dizer. E não se vá. Documento? Sim. Tem documento, sim. Qualquer ladrão tem. Ah, se deve entender. Desculpa. As diferenças são gigantescas. Isso percebe-se pelas carcaças. Uma blindada na estrutura, com pneus reforçados na cintura. A outra, um esqueleto de osso duro, apertado, esmagado contra os muros. Na cabeça, cabelos alisados, tratados, ou deixados para crescerem enroscados. Você viu, cara? Enroscados, eu vou dizer. Este disfarça, mas que não. O outro diz que sim, ainda que o primeiro não o ouça. Há uma árvore no meio do caminho. Um tem muito que lembrar, o outro quer mais é esquecer. O que ele quer é aquele relógio de ouro no bolso do outro. Já que ele mesmo só tem uma fitinha do golfinho. Tem que ficar brigada, atrasando seus desejos. Mas a blindagem da cabine, nível 2. A arma na mão do outro, nível 3. Mas os técnicos não estão ali para dizer se o nível é alto ou é baixo, ou o que quer que seja. Cada vida vale a mesma tristeza. Este sentado, pensa em investir em alguma coisa para ver um pouco mais depois quando estiver descansando. Só que isso não vai acontecer quando, por exemplo, o outro pressiona o gatilho. Apesar de não querer, o fato é que ele sente um frio na espinha com barulho esquisito das braças estilhaçadas. Depois, um calor agudo na testa enrugada de preocupações inadiáveis. Agora, ele não diz isso, porque fica surdo. Depois cego, e morre em poucos segundos. Agarrado aos relógios. A procedência do referido relógio é desconhecida, até pelos parentes que o receberam de herança. Ou sumiu. O homicídio no país aumentou 70%, que aliás aqui é um cruzamento movimentado de um centro nervoso, onde os que param de repente esbarram nos que passam apressados.
É um sinal que fecha, é um carro que avança, alguém que xinga, que dá chute ou tapa, nas marchas e contramarchas, para conter ou descontar a agitação dos problemas. Uma é uma mulher pelos trajes que veste, não muito à moda que possa parecer demais, nem muito fora dela, a ponto de desaparecer entre os coitados que vão e vêm como operários desse vespeiro. A da mulher não é gorda, ainda que não possa ser chamada de magra. Também não é alta, que não possa rastejar por baixo de uma ocasião ou outra. O fato que não se conhece e não aparece testemunha para reconhecer é que ela pode simplesmente ter abaixado por um trocado, uma joia perdida, um recado anotado. Pode ter se falecido, desmaiado, ou até mesmo descansando do cansaço que se abate sobre os corpos dos picadeiros. Sobre os corpos dos picadeiros. A mulher está abaixada por uma dessas razões malucas. E quando tomou impulso para se erguer, alguém esbarrou-lhe no busto, devolvendo ao chão. Agora a mulher caiu sentada. Está mais ridícula do que preocupada. Não devia ser assim, porque quando planta as mãos no chão para auxiliar os pés, 2 ou 3 transeuntes pisam-lhe feio, esmagando-lhe os ossos tortos no asfalto. A mulher grita. Não é contra ninguém ainda. Leva os braços à boca, o farol continua fechado e ela respira aliviada. Tenta outra vez. Projeta-se para a frente como quem sabe que vai se levantar. Mas tropeça. Se põe a tropeçar e tropeça 3 ou 4 vezes. Até que o joelho escuro surge do nada e acerta em cheio o meio da cara assustada, com tantas coincidências violentas. E ela cai, mais uma vez sentada sobre o rabo. Ela gira sobre as costas, junta mais uma vez as suas forças que estão cada vez mais fracas. Acocora-se como um caipira que mastiga a paisagem num graveto. E no ímpeto, lança-se para cima. É um instante. Logo está sendo posta abaixo por um vento de uma gestante que se dirige ao trabalho. E ela tem vergonha de reclamar com essa mulher. E com todas as outras, 5 ou 6 delas que lhe acertam a nuca com bolsadas pesadas. Ela pede perdão. É um ato falho. Pode ser que seja teimosa ou pense que é ousada por cair estarrecida naquele engarrafamento de gente que segue com sua agência mesquinha e necessária sobrevivência. Os pedestres continuam andando, como corpos celestes ou partículas de átomos atômitos para atingir o lado oposto. É só um tratamento que a mulher estancada quer alcançar, como qualquer outro. Mas hoje é o seu dia. Está levando porradas por todos os lados do rosto. Seu nariz sangra e um jorro adocicado danada leva a boca. Seus dentes balançam como se conversassem ou trepassem uns nos outros. São crocantes nas entrelinhas da mulher, que então resolveu suplicar no seu abandono, desengano, solidão, burrice ou tontura. Ela chora mais que grita, incha mais que pede, enquanto seu olho incha a ponto de cegar. Ela está suada. Insiste em colocar-se em pé apenas para cair de 4 e ser mais uma vez chutada por debaixo da pista, com sabor de uma boca de lobo. No meio de uma toma de arrepiar, a mulher lança um olhar embaçado, meio enfesado, pelas nuvens da tempestade que a cerca. Quando ela percebe que ninguém a percebe, ela coloca suas últimas forças para se agarrar com unhas e dentes da sarjeta. Mas é tarde. E o farol se abre. Claro que eu estava exausta. Não é difícil de entender.
Era sexta-feira com o corre-corre, a urgência, a energia que se libera ou desinvesta dela. Como se fizesse alguma diferença a ordem que se chega ao paraíso. Todos chegam. Mais dia, menos dia. Uma baía ensolarada seria o mais perto disso que eu poderia ter chegado naquele momento. Eu tinha programado meu descanso como quem se livra de um problema. Era para ser uma solução. E foi, à sua maneira. Nossos caminhos tomaram um rumo em que o pouso forçado era a única alternativa. Já estávamos à deriva, quando achávamos que tínhamos nos encontrado. Despreocupada, eu desci as benditas montanhas, com a vontade muito maior de alcançar a vocês. Enquanto subiam de volta, a maldita serra. E eu pergunto, por que insistiam em subir, quando sabiam que todo o planalto se esmurrava a fim de alcançar os mesmos fardos? Queríamos descer, esquecer, desligar. Vocês até já tinham visto o mar. Por que menosprezaram o que viram, a ponto de retornar ao mesmo ponto de origem? A mão e a contramão estavam bem marcadas com faixas e luzes de sinalização. Eu redobrava minha atenção justamente porque eu não podia depender de vocês. Soubéssemos o mínimo, teríamos parado onde estávamos. Mas quem para depois disso costuma ser atropelado pelas circunstâncias. Beber eu não bebi. Só um pouco, talvez. Talvez vai matar minha sede. Que não é pequena. Mas também nem tão grande assim. Pensando bem, talvez eu estivesse um pouco tonta. Mas é claro que eu não estava embriagada. Ó, eu respeitava as placas para me desculpar, porque as multas dos radares andam muito criminosas. Eu deixava passar quem queria passar, como se eles fossem os únicos donos do lugar. A estrada? Ela era abandonada, não era de ninguém. Aliás, as estradas andam pela da morte. Eu devia desmaiar também. Mas não tive a sua sorte. Ela estava com vocês, que caíram e retorceram nos ferros. Era uma curva, e como se não houvesse, foi de frente. O sol do meio-dia devia ter me atrapalhado mais do que devia sugerir a paisagem. Um cigarro esquecido na virilha com fogo foi esmagado por um tapa. As rodas que deviam nos agarrar teimaram em deslizar no asfalto áspero. Cantaram como se fosse a última vez. Vocês torceram um volante, arregalaram bastante os dentes e mostraram pares de olhos aterrorizados, que até eram de esperar. Mas eram feios e atilhados no espelho para que viesse. Vocês vieram. Eu não chamei. Ao contrário, eu guinei para o outro lado até que faltasse o chão. Quando perceberam incompreensível, vocês se enlaçaram, se juntaram num abraço apaixonado, como nunca antes ousaram se lançar. Seus freios deveriam parar. Mas não pararam na hora. Os meus eram da mesma qualidade duvidosa. Não é difícil de entender que apenas entre um de nós poderia ter sobrevivido aos destroços que sobraram no acostamento. Quem passava por ali misturava sua curiosidade com um nojo que nem era daquele momento. As famílias tampavam a cara das crianças para que elas não dessem trabalho para dormir nos hotéis. Não é difícil de entender. Claro que vocês estão mortos. Vocês têm que acreditar nisso! Façam-me o favor! Estão falando por todos os cantos. Estão falando que ninguém entende essa nossa situação, que não vê quem não quer, que o cheiro dessas coisas está no ar, que até parece que não escuta. Você está me ouvindo? Falando de você. Falando que tanto trabalho deveria deixá-lo mais cansado, não mais animado. Dizem também que animação é sinônimo de confusão. Dizem que você se diverte em outra freguesia. Dizem que isso é mal. Sinal de
Estão dizendo que quando está, não é comigo que fica. E que quando parte, não é amigo dela de lembrança na carteira. Estão dizendo para que eu receba um recado. Estão dizendo que essa frieza já é memória. Estão falando que as minhas tardes na janela não que pensaram os meninos moços passeiam quando vão fazer a vista por debaixo das calças. Estão falando dos meus sapatos, dos meus vestidos, dos decotes. Estão falando muito mal de você. Estão deixando envelopes anônimos, cartas marcadas, estão mexendo em nossas coisas. Estão pulando nossas cercas. Estão dizendo que aquilo que é criado solto pode acabar se perdendo. Estão dizendo que as crias barulhentas por cima do telhado, e que as crianças andam magras, e que eu não trabalhei para receber uma recompensa como essas. Estão dizendo que quando chega a certa hora, as luzes coloridas dos nossos quartos ficam às vezes até tarde, nossos cômodos vazios, e que depois dessa hora todo mundo deveria se recolher alguns dias dos seus quartos, e que os meus olhos são só olheiras, porque enquanto eu economizo um prato de feijão, vocês vão já 2 partes da sua conta conjunta. Estão dizendo que você não vale o que come. Você quer me perguntar como que eu engulo. Estão dizendo que as nossas antenas vão ser desconectadas, que a luz vai ser cortada e que a água encanada vai ressecar nos canos da casa e que a reforma disso tudo é impagável. E que eu não trabalhei para receber uma recompensa como essa, você vai me deixar na merda. Se antes eles apressavam o passo, agora eles falam na minha frente. Estão dizendo que eu já perdi a vergonha de tudo isso. Estão falando muito de você. Você nunca esteve tão longe, tão perto quanto nessa confusão de comentários. Estão me chamando de bacana. E você? Sabe o que estão te chamando? De otário. E aí? De que lado você vai ficar? Hein? Estou falando de um tanto que eu chego a ouvir vozes que é numa hora dessas que você... Era uma ausência. Como não conhecíamos o que faltava, não nos dávamos conta de que precisávamos, nem de que o queríamos. Não sabíamos o que queríamos e nem percebíamos que perdíamos. Então, pedíamos inocentemente emprestado, sem saber que poderíamos honrar ou retribuir a gentileza. Quando a gentileza, essa passou longe. Depois passou longe, transformando-se numa firmeza, uma avareza, na qual perdemos a nossa firmeza. Perdemos o sono tranquilo e a clareza do pesadelo da situação. Perdemos o sentido de orientação, as marcas da direção e o rumo dos mapas. Arrancamos as capas e as páginas dos guias em convulsão pelas esquinas e jardinas. Perdemos as joias das gavetas e tivemos que nos penhorar em livros lampianos, nos perguntando como nos achar melhor que isso. Perdemos isso. Tinha um preço bicho que perdemos o prazo de pagar. As panelas ficaram vazias na garagem da comida. Perdemos o preço. Perdemos vício. Perdemos o recado desse lado e o pecado daquele outro. Perdemos para o juízo dos juízes e o tamanho do prejuízo nos perdemos de contar. Mas só perdemos que tiveram a ganhar, não é mesmo? Ganhar? Ganhamos. Ganhamos desafeto para perdermos o amor, quem sabe. Não sabemos. Seja como for, perdemos a ignorância sucessivamente. Primeiro, ficamos sabendo que perdemos os vizinhos. Depois, percebemos que perdemos os parentes. Em seguida, notamos que perdemos os amigos. Mas não fomos os únicos órfãos indiferentes a perderem os pais e os pés pelas mãos. Mães se perderam dos maridos. Maridos se perderam das esposas. Esposas se perderam dos seus filhos. E os filhos deram para perder a vergonha de desprezar o futuro dos avós. Estávamos sós, de tão perdidos que, embora perto, muitos nem se viam enquanto se encaravam. Tanto se perdiam que, ao se reencontrar, não os cumprimentavam, mas se despediam. Acenavam para quem chegava com Deus. Deus não dava o que pedíamos em contrição, mas mandava nos avisos escusos
Avisos, aliás, que foram seguidos e por tantos descaminhos que não podíamos mais recomeçar. Perdemos até mesmo o respeito de nos perguntar o que cada um devia saber a seu modo, de modo que despeito era intolerante. Perdemos a mesma sorte, ainda que não chegasse a ser um azar que fosse estranho. Estávamos perdendo tudo. Demoral. Desmoronar pode não ter fim, nem da perda total. Era um mal que vinha para ficar, teimar em permanecer, esfolar de desesperar, enquanto definhava. Indefinidamente. Ficamos fartos e calejados de tanto perder. Foram tantos os fracassos retumbantes que sucederam insistentemente que dava o que pensar sobre o destino. Parecia que gostávamos. Mas perdemos a capacidade de sorrir para nos embriagarmos da infelicidade. Perdemos festas, batizados, casamentos memoráveis. Perdemos a própria memória dos acontecimentos inesquecíveis. Perdemos a esmola do emprego e o salário. Perdemos a luz da consciência e não percebemos a alienação. Então, nos perdemos na escuridão. Onde a dor dói? Depende de onde a dor foi, para onde a dor vem e para onde a dor vai. Porque a mesma dor está indefinidamente de passagem por lugares diferentes. Há dores que os doutores sabem explicar perfeitamente, mas não conseguem tirar a dor da parte doente. É o luxo de uma falação, uma luxação, ou apenas uma teoria que a dor doeria. Assim, em tese. A dor não dói menos, também não dói mais, por não resistir a qualquer referência, considerando qualquer dor, é uma insistência de si, emular, rebolar, revirar, mas persistir em alguma coisa. Há casos de dores que nos acometem membros ausentes, pessoas distantes que nem se amolam sem ver da gente. Mas as dores incomodam, sem parar quando se para pensar esse movimento repetente. Você pode nem se lembrar que dói, até que sente a dor vibrar internamente. Pode ser uma dor no dente cadeado, que quer mastigar o alimento, do estômago enjoado, que não consegue digerir o condimento, ou a mente perturbada, que não consegue ficar no pensamento, que tem mantejar seus tormentos. Como um Cristo viciado tivesse carregado os cacos, Cristo viciado que carregasse uma cruz de pecados, que não pudesse espelhar os próprios cacos regados de um buraco. A dor no corno, de quem procura sair para se coçar. É bom dar atenção de que a dor é um aviso, a sinalização e o prejuízo que ainda vai acontecer. Não tem começo a médica história ao longo desse processo. Mas, no entanto, fica a dúvida. A que será que se destina? Dor é uma palavra tão pequena que só mesmo esse dó maior pode ser menor que ela. Boa tarde, e tente descansar, apesar do senhor que os acompanha.